posiciona para a cobrança Monstro novamente. Sagrado Basílio. Monstro Sagrado Basílio. O que é que representou esse título de sangue, suor e lágrimas na sua vida? Você que tanto representa para a nação corintiana, o que é que significou para você exatamente esse gol? Ou na hora foi mais um gol que você fez e só depois você foi perceber o tamanho desse gol? Eu digo sempre que eu viajei na Copa do Mundo com um irmão meu, que é o Branco, né, fazendo os jogos aí, ora pela Bandeirantes, ora pelo Band Esportes. E todo lugar que a gente ia, em qualquer lugar do Brasil, todos paravam para agradecer o gol que o Branco fez contra a Holanda. Eu tenho a impressão que o mesmo se repete com você, onde você vai, pelo menos tem alguns corintianos, em alguns locais uma centena deles, outros locais uma dezena deles, e às vezes um só, que te agradece por esse gol memorável, de um sujeito memorável que você foi como jogador e que é como ser humano. Mas, Basílio, você só foi notar a importância desse gol, só caiu a ficha momentos depois, Basílio? Bom dia, meu irmão. Oi, Datena, bom dia. Parabéns pelo programa, maravilhoso. Fiquei muito feliz do seu convite. Jamais poderia deixar de poder estar participando com você. Olha, Datena, sinceramente, o gol veio de uma forma, para mim, como um ser humano escolhido por Deus, né? Depois de você ver aqui novamente toda essa cena do bate, rebate, volta, e a bola acaba sobrando para mim, eu faço gol, saio para a galera. Para mim, naquele momento, era mais um gol e uma vantagem que o Corinthians tinha no jogo, né? As pessoas falam, você é muito frio, você fala de uma maneira assim. Eu falei, olha, Datena, hoje não. Hoje a gente vai falando, a gente vai ficando arrepiado, porque traz toda a lembrança daquilo que aconteceu. E nada melhor do que a gente estar hoje representando a toda aquela família constituída pelo Oswaldo Brandão, pelo Vicente Mateus, e todos aqueles que tiveram nessa conquista aí. Tem uma história muito linda. Agora, quanto a esse gol, ele praticamente resume, né, em poucas palavras. Gratidão sempre, principalmente ao ser humano, porque não é só corintiano, né? São torcedores de outras equipes que têm esse carinho pela minha pessoa, e eu tenho que retribuir e sempre agradecer, não só a Deus, mas principalmente as pessoas que chegam e falam, não, eu não sou torcedor do seu time, mas eu torço por você. Então isso daí já é muito mais importante, e isso é aquilo que meus pais puderam me ensinar, né, Datena? Olha, Basílio, Deus escolhe quem merece ser escolhido, e você foi escolhido depois de um jejum de títulos do Corinthians de muito tempo. Você foi um cara escolhido, não é por acaso. Não é por acaso não que a mão de Deus toca a cabeça de alguém, toca os pés de alguém, toca um ser humano que é ser humano completo, como você também é. Agora, Basílio, o que significa o jogo de hoje para a nação corintiana? O Neto diz que nunca mais voltou ao estádio de futebol como torcedor. Eu não sei qual é a sua rotina e se você assiste a jogos, vai a jogos. Eu, por exemplo, nunca mais fui ao estádio depois que fiquei 35 anos na beira de um gramado como repórter de rádio e depois como repórter de televisão. Fiquei 35 anos acompanhando os jogos e acho que foi o melhor presente que Deus me deu, porque eu fazia jogos com locutores extraordinários, como o Luciano, por exemplo, o Silvio Luiz, por exemplo, mas com comentaristas brilhantes, desde o Juarez, jornalista, até Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, enfim, não dava, Mário Sérgio. Eu tive o maior aprendizado da minha vida, porque eu ficava vendo o jogo ali com esses monstros sagrados comentando no meu ouvido. Era como se eu estivesse tendo aula com Sócrates, que também tive, né? Porque fui amigo do Sócrates, joguei com o Sócrates lá em Ribeirão. Joguei não, eu entrava em campo, ele jogava. Eu só jogava porque ele era meu amigo. Mas é como se eu estivesse tendo aula com Platão, com grandes seres da humanidade, que te explicavam, você vendo o jogo, por força de profissão, mas com esses comentaristas que eu já citei e outros mais, brilhantes jogadores, ex-jogadores Careca e tal.
você aprendia a ver o jogo de uma forma diferente. Você volta a estádios, você vai a estádios ou não tem mais esse hábito, o Basílio? Bom, parabéns pela sua entrevista. Estava ouvindo um pouquinho, né, do Neto. Eu tenho um carinho muito grande, muito especial pelo Neto, ao qual eu tive o privilégio de trabalhar com ele como treinador, né? E você tocou num ponto mais importante ainda, né, Tatiana? É o coração, o ser humano que é o Neto, entendeu? Eu lembro bem que ele ajudava uma garotada lá com chuteira, com bastante coisas que pudesse tá ajudando alguns garotos que vinham da base, e hoje não é muito diferente, não. Olha, sinceramente, você já disse, né, sobre esses nomes aí, que dispensa qualquer comentário. Hoje eu faço parte de um trabalho do Departamento Cultural do Corinthians, que administra os Master, né? Sou eu praticamente que lido com todos os ex-jogadores, alguns com problemas de saúde. Minha função é estar subindo lá toda hora, falando com o presidente, com dirigentes, com o financeiro também, né? Para a gente poder estar ajudando, amparando aos ex-jogadores. Mas a alegria que eu tenho é vê-los sair para os jogos, ganhando aí um cachezinho que dá para ajudar na feira deles. E aquilo que é mais importante, viu, Datena? Às vezes não é nem o dinheiro, é a recepção que eles têm. E eu sempre falo para eles, gente, vocês continuam jogando. Respeito. Eu falei, vocês continuam jogando, porque vocês estão vestindo esse manto sagrado e as pessoas trazem esse carinho, vêm trazer a lembrança para vocês. E eu sempre falo, trata a eles como vocês jogaram e sabe do relacionamento, principalmente desses torcedores. Então, dê carinho a eles, porque alguns se emocionam quando pedem para tirar uma foto, para dar um autógrafo, e isso, para mim, é gratificante. Eu faço esse trabalho, eu vou interagindo também, levo os ex-jogadores que vão para camarote, levo os ex-jogadores também para assistir jogos, e eu acompanho todos os jogos aqui, eu sou obrigado a estar presente. Então, não é muito diferente. A do Neto, para ter certeza que ele vai estar voltando à casa dele, que ele teve o privilégio na inauguração da Neoquímica Arena, dele participar, e hoje, com certeza, você falou o mais importante. Não, pode ir, Neto, você vai receber um carinho muito grande, porque um ídolo como ele não tem, assim, rejeição nenhuma, muito pelo contrário, ele vai ter que ter a paciência de poder receber o carinho dessas pessoas. Interessante ele dizer que acordou hoje emocionado como ele não acordava quando ia jogar os grandes jogos. Bacana isso. E é bacana que o Neto é um ser transparente pra caramba. Bom, ele pegou um fusquinha meu aqui outro dia não, já faz uns 7, 8 meses, né? E falou, vou levar seu fusquinha para arrumar. 7, 8 meses depois, se eu te mostrar o fusquinha que está aqui, o que ele fez, demonstrando carinho pela gente. O Neto é um cara que faz isso com todo mundo. Ele vê gente que não tem grana lá no corredor da Band, ele dá grana, ele financia faculdade para muitas pessoas que não têm condição de pagar a faculdade para o filho. Se ele está com uma camiseta na mão, você fala que legal, ele te dá. Enfim, ele trata todo mundo com carinho especial. Vocês deveriam conhecer quem é o Neto, longe dessa figura polêmica, que, como eu sou também polêmico, da vida particular. O Neto é um ser humano bem especial mesmo. Você tocou num assunto importantíssimo. Dentro de campo vão estar duas equipes. Não sei se o Flamengo é superior ao Corinthians ou não, mas o Corinthians também tem uma grande equipe, também tem um grande treinador, como tem o time do Flamengo. Mas esse aspecto que você ressalta, do respeito pela torcida, é fundamental, porque hoje, na Arena, o maior jogador do Corinthians tem sido e vai ser, num jogo como esse, o torcedor. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. Hoje a participação do torcedor é fundamental
E eu falo até praticamente em 77, acho que o Neto vai confirmar para você também em 90. Todas essas conquistas, eu coloco sempre eles, porque são os abnegados, né? Datena, você acompanhou todo o trabalho, eu tive o privilégio de quando o treinador, a gente foi jogar na Bahia, não esqueço até hoje, você estava lá para fazer a matéria, a gente pôde recebê-lo com carinho e respeito, porque você viveu uma geração maravilhosa. Então, por isso que, de repente, eu tenho um carinho especial pelo torcedor. Eu acho que ele vai ser a figura principal. Você vai ver a festa que está sendo preparada para hoje, Datena. Não vou nem estragar, porque eles passaram a noite toda preparando. É uma coisa bem especial assim, mesmo? Vai ter muitas coisas mesmo especiais, entendeu? Então, vocês vão ter uma surpresa. Os jogadores vão se emocionar muito, porque são coisas assim, já chega o natural, né? Que as equipes entram, tudo apagado, depois deixa os próprios torcedores fazer a festa com os celulares, né? Com as suas luzinhas. Hoje não, hoje vai ser uma coisa assim, muito brilhante, muito gostoso de poder se ver, e eu tenho certeza que os jogadores vão se emocionar, mas ao mesmo tempo não vão perder o foco e a concentração naquilo que eles têm, que eles vão enfrentar uma equipe muito difícil, mas nada que impeça que eles sejam atrevidos e vá buscar aquilo que é mais importante, que é um resultado de uma vitória. De 1-0, 2-0, 3-0. Eu já sou um pouquinho mais otimista que você. Acredito que hoje vamos ter uma grande surpresa. Com certeza eu vou dar meu placar, que eu já falei, 3-0. Fala. Então, o meu placar é clássico, é 2-0. Eu estou falando que eu sou bom de palpite, hein? Dificilmente eu perco uma aposta. Sou muito bom de palpite, não sei por quê. Eu não entendo nada de futebol, mas sou bom de palpite pra caramba. Agora, o Agostinho, vem pra roda, ó, o Basílio aí. Eu queria dizer que nós estamos com o Zap, que o Ricardo vai rodar e o Daniel vai botar na tela, que no final do programa a gente vai aleatoriamente dar uma camisa para um torcedor do Corinthians e uma camisa para o torcedor do Flamengo. Então vamos botar o Zap na tela. Agora tem um detalhe. Nós estamos para um feriado com uma audiência excepcional. Aliás, é Corinthians e Flamengo. Mas se não passar dos 11 mil, está 10.876 do tubo. Então você que está assistindo o rádio, vá para o tubo. Assista no tubo. Veja também a imagem da Rádio Bandeirantes, senão ninguém ganha a camisa. É uma camisa do Corinthians e uma camisa do Flamengo, o que não é pouco. Então, assista a Rádio Bandeirantes aí. Se não passar de 11 mil, não tem camisa. É chantagem? É chantagem mesmo. Porque eu tô numa baita numa chantagem emocional aqui. Meu coração tem 6 estentes, pô. Não é brincadeira. Coração com 6 estentes para torcer pro Corinthians, o sujeito precisa ficar realmente tomar um calmante, água com açúcar, chá de erva cidreira, sei lá o quê. Cadê o Zap, ô Ricardo? 11 999 048756. 11 999 048756. 11 999 048756. O Agostinho, ó, o Basílio aí, Agostinho. Basílio, grande Basílio, prazer falar com você, Basílio. Eu tava vendo de novo, né, aquele seu gol, e acho que quem gosta de futebol, quem não gosta de futebol, quem nunca assistiu uma partida de futebol, já viu várias vezes esse gol. Tem algumas coisas que nasceram pra virar um símbolo mesmo, né? E aí eu fico imaginando como é que funciona a cabeça de um cidadão que um dia na vida escolheu ser jogador de futebol. Acho que você não podia prever o que ia acontecer com a sua carreira, se você ia jogar um time de ponta, se não ia, se ia dar certo na vida, se não ia, se você ia jogar no seu time, se não ia, e jamais poderia imaginar que você ia ser o pé que ia mandar aquela bola pra dentro do gol.
E foi daquele jeito dramático, né? A bola indo, voltando, e como tem que ser numa final dessas tão eletrizante para sair de uma fila incrível. Enfim, eu queria saber de você, Basílio, se você tivesse a oportunidade hoje de estar no vestiário, não que os jogadores de hoje do Corinthians precisem, né? Porque eu acho que estão tão escolados, sabem da sua responsabilidade, são profissionais demais, mas o que você diria antes deles entrarem em campo, com toda a sua experiência, para fazer esses caras entrarem tendo ideia do tamanho que é essa legião que é o Corinthians, hein, Basílio? Bom dia, Agostinho. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Com certeza, né? Eu já vou até antecipando alguns detalhes sobre o que os jogadores devem estar pensando. Eu acho que só muda a geração, né? Muda a minha geração para a geração atual. Mas a perspectiva e a ansiedade, ela toma conta, sim, dos atletas, né? Todos responsáveis por uma decisão, praticamente assim dizendo, né? Dentro da sua própria casa, e o respeito que eles têm pelo torcedor. Eles vão se doar, vão se entregar ao máximo, sabendo das dificuldades que é enfrentar o Flamengo, mas eu vejo que dentro de campo, quando o juiz apitou, você já tem o seu equilíbrio necessário para tentar transformar tudo aquilo que teve como ansiedade, que teve como perspectiva, tudo aquilo que a gente sabe que roda em torno desse grande clássico, né? Mas eu posso falar para você, eu encontro sempre após os jogos com a maioria dos jogadores que passam pela administração, e eu estou sempre lá, e eu converso, bato papo com eles. Eles sabem o que é vestir a camisa do Corinthians, eles sabem a responsabilidade que é, principalmente para chegar num momento como esse. A valorização ela é muito maior do que você possa imaginar. E esses jogadores não precisam nem de... Eu tive, inclusive, quando estava na Libertadores, a ideia de tentar levar para o Duílio, né? Falar, pô, leva o Sheik lá para bater um papo com esses meninos, né? O Sheik, quem sabe, de repente, tranquilizá-los, mas não houve nem necessidade. Então, por isso que eu acredito até nesse pensamento que hoje o foco e a responsabilidade que eles sabem que a cada confronto, a cada jogo que o Corinthians tem, e ainda mais nessa dimensão dessa responsabilidade, com certeza eles vão se emocionar antes do jogo, mas ao mesmo tempo vão estar concentrados com todo o respeito em cima do Flamengo. Mas eles vão buscar esse resultado com certeza. Interessante, né? Que nós teremos hoje um passageiro da história que vem lá da terrinha, um português, né? Como é que o VP está vendo esse jogo para você? Porque a bola é redonda em qualquer lugar do mundo, né? E ele é um cara experiente nisso e sabe lidar com isso. Mas será que ele já pôde perceber a importância desse jogo de Flamengo e Corinthians? Como é que ele está tratando isso? Ele me parece ser um cara tranquilo, ele me parece ser um cara que passa essa tranquilidade ao elenco. E elenco só fica tranquilo com o treinador quando respeita o treinador. Se o elenco não respeita o treinador, se percebe que o treinador não sabe de bola, aí ele não vai ganhar o respeito nunca. Eu me lembro que o Gerson me falava aqui no Botafogo, ele, Garrincha, e aqueles monstros que tinham lá. O técnico, de repente, quando não sabia de bola, ia lá, enchia a lousa de rabisco. Aí depois o Gerson, quando o técnico saía, falava assim, é brincadeira, não sabe nada, pô. Aqui, ó, eu vou apagar isso aqui, nós temos que fazer isso aqui, ó. E tal, e aí o Gerson dava as instruções. Mas esse técnico português já deu para ele sentir a importância do clássico, Basílio? Você sente isso dele? Sinto, e a gente nota nas suas próprias entrevistas, né? E Datena, ele passou por um turbilhão, se você for analisar, desde a sua chegada até esse momento, que para ele é muito gratificante, porque ele passou a conhecer a forma dos jogadores, a forma de disputa de campeonatos e campeonatos, né? Passou a observar que para chegar num momento como esse, e ele tendo um grupo forte, que agora ele pode usar,
e ele tem a confiança dentro desse grupo e o grupo tem a confiança nele também. Isso é um dos pontos mais importantes ainda. Você citou bem, porque a gente nota que pela sua tranquilidade, pela sua experiência, ele só está tentando passar coisas boas, aonde os jogadores com certeza vão tentar, após essas conquistas, não só hoje, mas na semana que vem também, carregá-lo nos ombros e poder falar obrigado por você nos ajudar, porque eu só vejo dessa forma. Eu não vejo ele perseguindo ninguém, eu não vejo ele fazendo coisas erradas. Eu vejo que ele se assustou em chegar num time como o Corinthians e, de repente, ver aquela cobrança que existe, né? Mas ele passou por situações difíceis, com muitas contusões, e hoje ele está aí sendo coroado e valorizado, principalmente por essa final. Olha, eu disse que ia dar a camisa pro Zap aí, uma camisa do Flamengo e uma camisa do Corinthians, né? Se passássemos de 11 mil no tubo. Já passamos. Então, se chegar a 12 mil, eu dou 2 camisas de cada time, o oferecimento da @FutoOficial 5. Se chegar a 12 mil. Já chegamos a 11 mil. Se chegar a 12 mil, eu dou 2 camisas, uma de cada time. Tá certo? Vamos ver se chega lá. Para não ficar só Corinthians e Palmeiras, dou uma camisa do Palmeiras também e uma camisa Flamengo. de quem, hein? Não, o Flamengo nós já vamos dar. Uma camisa do Corinthians e uma camisa do Flamengo. Então eu vou dar mais uma camisa do Palmeiras. Uma camisa de quem? Do Galo, pode ser? Do Galo? Ou do Cruzeiro que voltou? Quem que vocês escolhem aí? Galo ou Cruzeiro que voltou com o Ronaldo? Ah, Cruzeiro, vai. Cruzeiro. Cruzeiro. Fechamos no Cruzeiro, Basílio? Pode ser do Cruzeiro? Então, Cruzeiro. Se chegar a 12 mil, hein? Se chegar a 12 mil, teremos uma camisa do Corinthians, uma do Flamengo, uma do Cruzeiro e outra do Palmeiras. No oferecimento do @FutoOficial5. Meu irmão, meu amigo Basílio, a gente é de uma época que a única coisa que eu acho que é diferente no futebol é que naquela época não tinha assessor de imprensa. Eu acho necessário hoje, até pela evolução do mundo, é fundamental que tenha assessores de imprensa e tem realmente assessores muito bons, entendeu? Mas o treino acabava, todo mundo entrava dentro de campo, não tinha placa de publicidade, não tinha nada, a gente se abraçava, cumprimentava e era de uma cordialidade, tanto que quando tinha algum traíra na imprensa ou um jogador de futebol, esse cara já era rechaçado pelo próprio sistema de amizade que a gente tinha. O Eli era experiente nisso, mas a gente também fazia. O Eli conversava, entrevistando o jogador, abraçado ao técnico. Era esse espírito de cordialidade que tinha na minha época e na época do Basílio. O tempo passou muito rapidamente, não é? Mas falando em abraço e amizade, o que tem importância de um jogo como esse? Porque nós vivemos época de um vírus que matou muita gente, eu quase morri, o Branco quase morreu, eu tive bem perto da morte, o Branco também. Mas é um vírus que, além disso, separou as pessoas. Você não podia abraçar alguém da sua família, talvez o grande amor da sua vida, sua esposa, sua companheira. Você não podia abraçar seu filho, eles não podiam te abraçar se você tivesse contaminado, você não podia sair de casa. Isso isolou o ser humano, que é um ser sociável. Isso nos prendeu a um sonho que, na realidade, era um pesadelo que não parecia acabar. Parecia que não ia acabar esse pesadelo. E, de repente, hoje nós choramos nos nossos mortos, nós temos saudade daqueles que partiram, nós tentamos curar aqueles que ficaram com sequelas, mas o jogo de hoje é tão importante porque significa milhares de pessoas no mesmo lugar, no estádio, quando a gente pensou que nunca mais ia ver isso. Então, o jogo de hoje está acima de Flamengo e de Corinthians e é um jogo, acima de tudo, da humanidade. Gente de correntes diferentes se abraçando dentro de um estádio e vivendo
em plena harmonia, numa época em que a gente jamais imaginou que a gente ia voltar a ver de novo. Não é isso, Basílio? Você tocou num ponto muito importante. Eu estou aqui até muito emocionado, porque eu perdi minha esposa justamente com a Covid também, né? Faz um ano que tem saudades, que tem a falta, em tudo, em tudo. E quando você começou a falar, eu comecei já a perceber que viria justamente isso. Suas palavras foram assim, ó, imensurada quando você diz que hoje nós voltamos a ter essa alegria, né? E é tão gostoso, é tão prazeroso você ir no estádio, você ver crianças com os pais, né? Coisas que a gente achava que fosse demorar um pouco mais, né, Datena? Mas graças a Deus e graças a essa vacina aí, nós estamos tendo essa oportunidade. E mesmo assim, falo para você, acho que nada melhor do que o dia a dia, as pessoas saberem respeitarem o próximo, porque esse Covid que veio na nossa vida foi para simplesmente, quem sabe, unir algumas pessoas, mas infelizmente a gente não vê dessa forma, porque muita gente acham que estão acima do bem e do mal, e não é por aí. Eu acho que o ser humano tem que, antes de tudo, ele ver o seu coração, e aquilo que é melhor de todos é a sua alma que recebe toda essa gratidão e pede essa bênção a Deus por você, pelo menos, não ter. Eu soube do sufoco que você teve, do Branco principalmente, inclusive a minha esposa falava do Branco, né? Olha só, ele foi entubado, ela ficou toda apavorada, falou, pô, tá vendo? Jogador, e mesmo assim tá passando por uma situação difícil. E ninguém diria na minha vida que futuramente eu fosse perdê-la justamente por esse comentário que ela fez. E espero que todos tenham a consciência de saber que é sempre gratificante essas brigas que há entre família para pararem e poderem se aproximarem, porque depois que morreu, não adianta chorar que não vale a pena. Eu não sabia que você tinha perdido a sua companheira, os meus pêsames. A falta que faz é uma coisa... Outro dia eu vi o Milton Neves dando uma entrevista e o Milton Neves perdeu uma parte dele, você também, mas uma parte importante, que é uma coisa recuperável. Gente não tem peça de reposição, principalmente gente que a gente ama. Não tem peça de reposição. Mas eu acredito na vida eterna, sabe, Basílio? E acredito que nesse momento ela está nos ouvindo e acredito que ela vai estar tão feliz em vê-lo feliz no jogo do Corinthians e do Flamengo. Tá bom? Um beijo grande, meu irmão. Foi um prazer enorme revê-lo e fazer essa entrevista com você. Parece que a vida é um grãozinho de areia, né, Basílio? Daqui a pouco você se encontra com ela e com certeza todos nós vamos estar juntos em outro plano. Mas passa tudo tão rápido, né? Quando você vê aquele gol que você fez e de repente quantos anos passaram. Tudo passa rápido. Já já a gente tá juntos em outro plano, pode ter certeza. Beijo grande, viu, Basílio? Ô, Datena, obrigado. Obrigado. Para mim foi um prazer muito grande participar do seu programa. E a hora que você pedir, você não pede, você manda. Manda, que eu tenho um carinho muito especial por você. Você sabe que nós tivemos a maior convivência num mundo diferente, né? Hoje as coisas, que nem você fala, todo atleta tem que ter um assessor e tudo, mas o importante é esse carinho, é esse respeito. E parabéns pelo seu programa. Você vai atingir mais de 12 mil pessoas aí, com certeza, hoje. Falou? Com você convocando, com certeza. Tchau, Basílio. Fica com Deus e bom jogo hoje, hein? Tchau, muita paz e parabéns pelo dia de Nossa Senhora Aparecida, que deve estar com o manto cobrindo você e sua família. Falou? Abraço. A você também. Bom...